Na briga de hoje, eu trago uma comparação entre celulares topo de linha, de um lado, o Poco F4, com lançamento em 2022, e do outro lado, o Poco X4 GT, com lançamento também em 2022. São celulares para ninguém colocar defeito, são feitos para oferecer uma experiência extraordinária para o usuário, mas a gente quer ver qual que vale mais a pena. E os links dos celulares ficam na descrição, então caso queira saber mais deles é só clicar. E se você gosta desse conteúdo e ele te ajuda, já peço para deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos comparativos para você. E começando pelas dimensões, o Poco F4 conta com 16,32 cm de altura, 7,59 cm de largura, 0,77 cm de espessura, pesando 195 gramas, enquanto que o Poco X4 conta com 16,36 cm de altura, 7,43 cm de largura, 0,89 cm de espessura, pesando 200 gramas. E a última versão do sistema operacional no Poco F4 é o Android 12 MIUI 13, como também o Poco X4, trazendo o Android 12 MIUI 13. Entrando na parte de processador, o Poco F4 traz um processador com 8 núcleos, sendo um núcleo com 3.2 GHz Kiron 585, 3 núcleos com 2.42 GHz Kiron 585 e 4 núcleos com 1.8 GHz Kiron 585. Enquanto que o Poco X4 GT conta com 8 núcleos também, sendo 4 núcleos com 2.85 GHz Cortex A78 e 4 núcleos com 2 GHz Cortex A55. E o chipset que acompanha o Poco F4 é o Snapdragon 870, enquanto que o Poco X4 utiliza um MediaTek Dimensity 8100. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que eles têm 8 núcleos. Quando a gente olha para a frequência, o Poco F4 tem mais frequência com 3.2 GHz, e quando a gente fala no tamanho do semicondutor, o Poco X4 é mais eficiente com 5 nanômetros contra 7 do Poco F4, e já na parte de benchmarks, tanto no AnTuTu quanto no Geekbench, o Poco X4 foi superior. E para auxiliar nesse processamento, o Poco F4 traz uma GPU Quadreno 650, uma frequência na GPU de 670 MHz, enquanto que o Poco X4 traz uma GPU com Mali G610, uma frequência na GPU de 600 MHz. Já na parte de memória RAM, o Poco F4 traz uma memória do tipo LPDDR5, contendo versões de 6 GB, ou 8 ou até 12 GB de memória RAM, enquanto que o Poco X4 GT utiliza uma memória com LPDDR5, contendo uma versão com 8 GB de memória RAM. Já na parte de armazenamento interno, o Poco F4 traz uma memória com FS 3.1, contendo versões de 128 ou até 256 GB de memória interna, como também o Poco X4, trazendo uma memória com FS 3.1, contendo versões de 128 ou até 256 GB de memória interna. Já na parte de memória externa, tanto o Poco F4 quanto o Poco X4 não contam com uma expansão de memória. Entrando na parte de display de tela, o Poco F4 traz uma tela com 6.67 polegadas, enquanto que o Poco X4 traz uma tela com 6.6 polegadas. E tanto a resolução do Poco F4 quanto a resolução do Poco X4 é em Full HD+, 1080 pixels, e a densidade de pixels do Poco F4 conta com 395 pixels por polegada, enquanto que o Poco X4 conta com 407 pixels por polegada. E o tipo de tela utilizado no Poco F4 é uma AMOLED com 900 nits e um HDR10 Plus, enquanto que o Poco X4 utiliza uma IPS LCD com 500 nits e um HDR10. E já sobre a taxa de atualização, o Poco F4 traz uma tela com 120 Hz, enquanto que o Poco X4 traz uma tela com 144 Hz. Entrando na parte de câmera, o Poco F4 apresenta 3 lentes na sua câmera traseira do celular, sendo uma lente principal com 64 megapixels, uma abertura focal de 1.8, que é uma abertura que se refere a uma foto com uma melhor exposição à luz, uma lente ultra-wide, que é para imagens mais ampla, mais aberta, com 8 megapixels, e abertura focal de 2.2, e uma lente macro para imagens mais próximas, com 2 megapixels, e abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Poco X4 GT conta com uma lente principal de 64 megapixels, uma abertura focal de 1.9,
uma lente ultrawide com 8 megapixels e abertura focal de 2.2 e uma lente macro com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas lentes, e quando a gente fala no tamanho de sensor, se refere um pouco à profundidade das fotos, o Poco F4 conta com 1/2 de polegada, como também o Poco X4, contando com quase 1/2 de polegada. E já a resolução das fotos, tanto do Poco F4 quanto do Poco X4 GT, é de 10.120 por 6.328 pixels. E a câmera frontal do Poco F4 traz 20 megapixels, uma abertura focal de 2.5 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Enquanto que o Poco X4 traz uma frontal com 16 megapixels, uma abertura focal de 2.5 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. Já na parte de gravação de vídeo, o Poco F4 consegue gravar em 4K 2160 pixels, como também o Poco X4 conseguindo gravar em 4K. Já a gravação do Poco F4 em 4K consegue ser feita a 60 fps, enquanto que o Poco X4 gravando em 4K pode ser feita a 30 fps. E já a câmera frontal do Poco F4 consegue gravar em Full HD a 30 fps, como também o Poco X4 conseguindo gravar na sua câmera frontal em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, o Poco F4 traz uma bateria com 4.500 mAh, uma potência máxima de carregador de 67 watts, enquanto que o Poco X4 traz uma bateria com 5.080 mAh, uma potência máxima de carregador de 67 watts. E já o sensor de impressão digital, o Poco F4 conta com ele na lateral do celular, e também ele conta com o NFC e o infravermelho. E já o Poco X4 também conta com um sensor na parte de lateral do celular, e também ele conta com NFC e também o infravermelho. E já sobre proteção de tela, tanto o Poco F4 quanto o Poco X4 contam com uma proteção de tela com o Gorilla Glass 5. Entrando na parte de jogos, começando pelo Free Fire, o Poco F4 consegue rodar no Ultra a 90 fps, como também o Poco X4 conseguindo rodar no Ultra a 90 fps. Já no PUBG, o Poco F4 consegue rodar no HDR com 55 fps, enquanto que o Poco X4 consegue rodar no HDR a uns 52 fps. Já no Call of Duty, o Poco F4 consegue rodar no muito alto a 60 fps, como também o Poco X4 conseguindo rodar no muito alto a 60 fps. Já no Fortnite, o Poco F4 consegue rodar no épico a uns 45 fps, enquanto que o Poco X4 consegue rodar no médio a 30 fps. Para o Poco X4 ele não libera acima disso nem 60 fps, então é só isso mesmo. Já na Arena of Valor, o Poco F4 consegue rodar no Vida a 118 fps, como também o X4 conseguindo rodar no Vida a 115 fps. Já no Asphalt 9, o Poco F4 consegue rodar no máximo a uns 58 fps, como também o X4 conseguindo rodar no máximo a 60 fps. Já no PES 2022, o Poco F4 consegue rodar no alto a 60 fps, como também o X4 conseguindo rodar no alto a 60 fps. Já no Ark, o Poco F4 consegue rodar no épico a uns 32 fps, como também o Poco X4 conseguindo rodar no épico a uns 35 fps. Já no Genshin Impact, o Poco F4 consegue rodar no alto a 40 fps, como também o Poco X4 conseguindo rodar no alto a uns 45 fps. Já no Black Desert, o Poco F4 consegue rodar no alto a uns 115 fps, como também o Poco X4 conseguindo rodar no alto a uns 142 fps. Já no League of Legends Wild Rift, o Poco F4 consegue rodar no super alto a 60 fps, como também o Poco X4 conseguindo rodar no super alto a 60 fps. Aqui tanto para o Poco F4 quanto para o X4, nenhum deles liberou 90 Hz do jogo, nem o 120. E o resultado dessa comparação, começando pelo design, as dimensões deles são um pouco parecidas, já a construção deles são muito bonitas. Não tem como dizer que um é melhor do que o outro. Você olhando para esses celulares, você vê que a Poco sabe fazer celulares com bom acabamento, mesmo ele tendo um acabamento um pouco diferente. Mas mesmo assim, uma construção tanto em vidro quanto em plástico fica muito bonita. As cores que eles trazem, o Poco F4 traz versões como o preto, um cinza e um verde, enquanto que o Poco X4 GT traz versões como o azul, um preto e um prata. Dessa forma eu prefiro ficar com empate. Já em desempenho, eu vou ficar com o Poco F4, porque apesar do Poco X4 GT
tem um processador mais recente, mais forte. Ele perde no Fortnite, visto que ele não libera um gráfico maior, sendo somente o médio, e ele não libera acima dos 30 FPS, mas no restante, ele teve uma taxa de FPS até maior do que do Poco F4, e também por ter uma tela com 144 Hz, alguns jogos conseguem chegar próximo dessa faixa, mas o desempenho deles são muito bom e chega quase a empatar. Já para a câmera, meu voto fica para o Poco F4, a diferença é bem pouca também. Olhando as fotos e comparando com a do Poco X4 GT, você sente muito pouca diferença na qualidade. E também o Poco F4 tem outra vantagem, que ele tem uma gravação em 4K a 60 FPS. E já na parte de bateria e tela, para a bateria meu voto vai para o Poco X4 GT, porque ele conta com 5080 mAh, uma potência máxima de carregador de 67 watts. E para a tela, eu fico com empate, pois o Poco F4 conta com uma tela em AMOLED com 120 Hz, enquanto que o Poco X4 GT conta com uma tela IPS LCD um pouco abaixo, mas ainda conta com uma tela com 144 Hz. E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, eles também estão empatando nessa. Você deve entender que o custo-benefício é o preço pago pelo valor que ele te entrega, seja o desempenho, a câmera, a tela, as funcionalidades. Então, o preço do Poco F4 no Brasil você está encontrando numa faixa de R$3.000. Quando você olha para importar, você encontra numa faixa dos R$2.000, tendo sorte até menos. Enquanto que o Poco X4 GT também está nessa mesma faixa de preço aqui no Brasil, lá nas casas dos 3.000. Enquanto que você olhando lá fora para importar, como no AliExpress, você encontra uns preços na casa dos R$2.000. Apesar desses preços ser parecidos, o Poco F4 traz uma câmera com uma qualidade um pouco melhor. Na parte de tela eu acho que eles empatam um pouco, um puxando para uma qualidade com uma AMOLED e o outro com uma tela com mais Hz, uma bateria com menos capacidade e um desempenho muito bom. O Poco X4 GT traz um desempenho em alguns jogos, a arquitetura do processador dele é mais recente, apesar de não estar otimizado no Fortnite, ele traz uma taxa de FPS bem maior, a bateria dele vem com mais capacidade e uma tela com 144 Hz. A câmera é boa, sendo pouco inferior, mas com pouca diferença. Ambos contam com 5G. Resumindo, os dois são celulares extraordinários. A diferença entre eles é bem pouca e seus preços estão bem próximos. Por isso que eu acho mais justo um custo-benefício ficar empatado hoje. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gosta e caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana. E até a próxima!